versículos 22 até o versículo 26. Marcos, capítulo 8. Diz o texto sagrado que está agora projetado, que eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Oremos. Senhor Deus, nessa noite louvamos-te pela tua palavra, que é pura, é maravilhosa, é linda a tua palavra, Senhor. A tua palavra nos inspira, a tua palavra nos anima, a tua palavra nos conforta, a tua palavra nos encoraja. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A tua palavra é como a bússola do viajante, a tua palavra é o mapa do tesouro. E nessa noite nós queremos, ó Pai, mergulhar na tua palavra como um mergulhador que mergulha nas profundezas do oceano para descobrir coisas novas, coisas lindas. Como o descobridor que achando um tesouro também aprofunda-se dentro daquele tesouro para lhe tirar coisas novas, coisas velhas, toda sorte de coisas que trazem prazer aos nossos olhos, à nossa alma. Da mesma forma queremos ser corrigidos pela tua palavra. Tua palavra, que é como uma espada afiada de dois gumes, possa penetrar em nós, indo até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, trazendo discernimento para os nossos corações. Jesus, eu te agradeço e peço nessa noite, por cada um dos que aqui vieram, por cada um dos que não puderam vir por algum motivo, que a tua palavra ilumine e traga luz, que a tua palavra abençoe as famílias, os lares representados da tua igreja, que a tua palavra abençoe esse bairro, essa cidade, Pai. Nós queremos ganhar esse bairro, essa cidade, não queremos causar repulsa, Pai, nos moradores. Dá sabedoria para a tua igreja, para que saibamos como conquistar as pessoas e não causar repulsa nelas, ó Pai. Dá que tenhamos sempre a palavra agradável, temperada com sal. Dá que nossas palavras sejam remédio, venha trazer cura, alívio para aqueles que estão aflitos. Que nessa noite a tua palavra cumpra a finalidade para a qual ela está proposta, em nome de Jesus. Amém. O recado da palavra de Deus nessa noite, ele é bem sucinto, bem prático, bem objetivo, como sempre nós procuramos fazer. Não vai causar nenhum cansaço, tenho certeza. É uma palavra muito agradável, porque eu sei que Deus me deu. Primeiramente, quero destacar algumas coisas nesse texto de 5 versículos. Primeiro, a cidade de Betsaida. Eu quero falar rapidamente alguma coisa sobre essa cidade, onde ela estava localizada, como era o perfil das pessoas que moravam ali, para que a gente possa entender. Muita coisa desse texto tem a ver com a localização dessa cidade. Betsaida, localizado nas margens do mar da Galileia, era um povoado de gente que rejeitou a Jesus, de gente que tinha coração endurecido, povo idólatra, povo obstinado. Betsaida. Vocês lembram que uma vez o Senhor Jesus, ele expressou uma dura repreensão aos habitantes dessa cidade, e ele disse assim: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e em Sidom se houveram realizados milagres que foram realizados no meio de vós, há muito que Tiro e Sidom tinham se convertido. Jesus, ele repreendeu não uma vez, mas 2 vezes a cidade de Betsaida, porque ali muitos milagres foram feitos pelo Senhor Jesus, e no entanto, eles não criam em Jesus, eles rejeitaram
Eles eram rebeldes, obstinados, eles eram um povo idólatra. E essa cura que Jesus realiza num cego, esse cego era desta cidade, Betsaida. Interessante notar que Jesus, ao curar esse cego, ele não toca no cego, dizendo, passe a ver, recupera a tua visão. Eu digo recupera porque tudo indica que esse cego não nasceu cego. Esse cego, com certeza, ele já havia tido visão. O que nos leva a crer nisso? Porque quando Jesus o toca pela primeira vez, ele pergunta se ele havia recuperado a visão, ele diz que ele estava vendo os homens como árvores. Se ele sabia como era uma árvore, e se ele sabia como era um homem, é sinal que ele já antes enxergava. Concordam comigo? Então Jesus recuperou a visão desse cego. Agora é interessante notar a maneira como Jesus o curou. Jesus o pegou pela mão, o levou para fora do povoado, cuspiu nos olhos do homem. Cuspiu nos olhos dele. Estranha a forma. E o tocou. Estranha a forma como Jesus curou esse cego. Não é estranho? E um capítulo antes, no capítulo 7 do Evangelho, segundo escreveu o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a gente vê uma outra cura semelhante, de um surdo e gago, que Jesus também utiliza a mesma técnica. Só que dessa vez, Jesus pega a saliva e com a saliva toca na língua do surdo e gago. Passou cuspe, saliva, na boca, na língua do surdo e gago. A gente acha meio estranho, a gente do século 21, essa forma de Jesus curar. Mas eu estava lendo essa tarde um relato interessante, alguma coisa sobre isso, e eu descobri que na antiguidade era costume curar-se através de saliva. Eu sei que a saliva é uma das algo do corpo, das secreções do corpo, é a que mais contém germes. A saliva. Não existe nenhuma outra parte do nosso corpo que tenha mais germes, contaminação, do que a nossa boca. Uma dica aí para quem gosta de beijar muito, hein? Cuidado com quem você beija por aí. Vai sair beijando qualquer boca por aí. Porque é na boca que está a maior concentração de germes, micro-organismos. Hoje em dia tem esse negócio, de conhecer a pessoa, dali 2 minutos, 3 minutos já estão se beijando. É estranho, a gente que é de outro tempo não está acostumado com isso. Nós hoje em dia se conheceu, vai na balada, conheceu, troca olhares e agora estão se beijando. Que é isso? Então, deixa bem, não existe nenhuma parte, até as partes de excreção de fezes são menos contaminadas do que a boca, sabia? Então, olha, fica a dica aí. Mas nos tempos antigos costumavam usar saliva para curar. Deve ser algo tipo o antídoto do veneno da cobra. Qual é o antídoto? O antídoto para o veneno. O que combate o veneno da cobra? O próprio veneno da cobra. O soro antiofídico é feito exatamente do próprio veneno da cobra. E talvez, baseado nessa tese, como a região da boca é que tem mais micro-organismos, vermes, bactérias, antigamente se utilizava talvez como um antídoto para certas enfermidades. E como Jesus ele gostava de ativar a fé das pessoas, e talvez as pessoas naquele tempo sabiam que para algumas doenças, para algumas enfermidades, a saliva trazia cura, Jesus então utiliza esse recurso para ver se ele inflava alguma fé no coração daquelas pessoas. E ele cura o surdo gago, passando saliva na língua do rapaz, e cura aquele cego, passando saliva nos olhos dele. Jesus não o curou na vista de todo mundo. Por quê? Tem um motivo. Ele pegou o
cego pelas mãos. Mas antes disso é bom frisar que as pessoas que trouxeram aquele cego a Jesus rogaram-lhe que ele o tocasse. Ou seja, já chegaram dizendo: olha, Jesus, está aqui o cego, a gente quer que o Senhor o toque para que ele fique curado. Vocês já repararam que Jesus gostava de contrariar? Ele não ia na onda dos fariseus, dos publicanos, dos seus seguidores, dos escribas, fazendo tudo o que eles queriam. Já que vocês querem que eu toque, vocês estão querendo ditar a forma que eu devo curar. Não é bem assim. Eu tenho a minha forma de agir, eu tenho o meu jeito de fazer as coisas, e o jeito de agir de Jesus é sempre melhor que o nosso, Ele nos surpreende muitas vezes. A gente pensa que ele vai agir de um jeito, a gente quer que ele haja de um jeito, ele faz de uma forma diferente. Então trouxeram o cego para Jesus: olha, toca nele, Jesus, por aí. Negativo. Eu sei a forma como eu devo agir. E ele pega o cego pelas mãos. Claro, ele não sabia, não enxergava, não sabia o que passava na sua mão, tinha que ser pego pela mão. Quando a gente precisa, é dependente de Jesus, ele pega a gente pela mão. Ele pegou o cego pela mão, levou para fora da aldeia, para fora. Por quê? Jesus não queria publicidade, bem diferente de muitos líderes religiosos, pregadores famosos da televisão nos dias de hoje, Bem diferente. Hoje em dia é um tal do exibicionismo. Obrigado, meu querido, obrigado. É um tal do exibicionismo, é um tal de querer mostrar. Ele sabe que eu me enrolo tudo aqui nos caras. Deixa eu ajudar a afastar um pouquinho para não se embolar todo aí com o cabo do microfone nos galhos de flores. Ele não queria que todos soubessem que ele era o Messias, que ele era ungido. Eu não queria publicidade. Eu fico às vezes vendo uns vídeos que correm pelo YouTube, os camaradas fazem tudo para ter publicidade para o seu nome, para ter publicidade para a sua igreja, vai ficar evidenciado que eles têm a unção, que a mão de Deus está sobre eles, que eles são os tais. Já repararam nisso? Totalmente diferente de Jesus. Jesus fazia de tudo para não ter publicidade, e no entanto ele era cada vez mais conhecido, e é até hoje cada vez mais conhecido. Cada vez ele fica mais em evidência. Isso é uma lição para nós. Olha, se a gente quiser, se nós quisermos ser reconhecidos, temos que ficar no anonimato, porque no anonimato seremos mais reconhecidos do que fazendo uma publicidade do nosso nome. Jesus então leva ele para fora da aldeia, para longe daquelas pessoas, realiza essa cura, cuspindo nos olhos dele, impondo-lhe as mãos e pergunta: você está vendo alguma coisa? Ainda bem que o cego foi sincero e disse: olha, não estou vendo bem ainda não. Eu vejo as pessoas, elas estão parecendo árvores que andam. Legal, mas ele foi sincero. Se ele falasse: não, beleza, se ele não quisesse talvez entristecer Jesus, decepcionar, ele falava: não, Jesus, estou vendo, beleza, obrigado, ia ficar sem ver. Mas ele falou: olha, não está legal minha vista ainda não, estou vendo as pessoas como árvores que andam. Aí Jesus, ele mais uma vez colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. E Jesus mandou para casa dizendo: não entre mais no povoado, não entre mais na aldeia. Duas lições a gente extrai daqui. Primeiro, nós temos que ter uma visão clara das coisas. Temos que ver o mundo, as pessoas, como elas realmente são. Pessoas não são objetos, pessoas não são coisas, pessoas não são árvores, pessoas são gente, gente como a gente, carne e osso, tem uma alma. Pessoas têm que ser vistas como pessoas. Já viu gente que vê pessoa como objeto, que vê gente como coisa? Para ele, só ele é gente. Os outros não merecem a mesma atenção de pessoa. Já viu, conhece pessoas assim? Pessoa quando torna muito soberba, muito altiva de coração, acaba olhando para as pessoas muitas vezes como objeto.
Nós temos que ter essa sensibilidade, esse cuidado, tratar pessoas como pessoas, objetos como objetos, coisas como coisas, mas pessoas como pessoas. Enquanto o cego não tinha aquela visão clara de ver pessoas como pessoas, homens como homens, ser humanos como ser humano, Jesus falou, não está bom ainda não. Essa visão tem que se tornar mais clara, mais nítida. Deixa eu dar um novo toque na visão dele. Será que nós também precisamos de um novo toque na nossa visão para vermos pessoas como pessoas, coisas como coisas, objetos como objetos, ser humanos como ser humanos? Como está a tua visão do mundo? Como você vê sua esposa, seu esposo, as pessoas da sua família, o seu ambiente de trabalho, as pessoas ao seu redor, aquelas pessoas que convivem com você? Você tem visto elas como pessoas? Os irmãos da igreja, tem visto essas pessoas como pessoas, não como coisas, não como objetos? Eu já trabalhei em muitos lugares, muitos, que era uma competição, era um ambiente de trabalho terrível, onde um não via o outro como pessoas, mas eles viam o outro simplesmente como um degrau, simplesmente como um trampolim, simplesmente como algo que ele pudesse apoiar, ganhar uma posição a mais. Eles não viam pessoas como pessoas, não havia aquele ambiente de reciprocidade, aquelas entranhas de afeto, como a gente vê na palavra de Deus que nós devemos ter com as pessoas. Talvez num olhar dizer, acho que você não está bem hoje, você não quer conversar? Posso te ajudar em alguma coisa? Posso ser útil? Olha, estou vendo seus olhos, hoje você está bem, está com um brilho diferente, algo novo em você, legal. Poxa, que bom te ver, dá um abraço aqui, bom sentir teu calor, que bom sentir teu cheirinho, que bom te dar um beijo, que gostoso ter você aqui. É ver as pessoas como humanos, pessoas dos quais nós dependemos. Você sabia que nós não podemos viver isolados, nós não podemos viver como uma ilha, nós não podemos viver sozinhos, nós dependemos, olha, dessa reciprocidade, desse afeto, desse toque, desse aperto de mão, desse abraço, desse carinho, nós dependemos disso, senão nós adoecemos. Pessoas que não têm esse toque, essa aproximação, não têm esse contato, geralmente adoecem. São pessoas que se deprimem, são pessoas que acabam se angustiando e muitas até se suicidam. Nós vivemos numa era que as pessoas estão sentindo-se solitárias no meio de muitas pessoas. A população humana cresce a cada dia, cresce muito, e cada vez nos isolamos mais, cada vez as pessoas se sentem mais sozinhas. E muitas cometem suicídio vivendo no meio de muita gente, porque falta esse contato humano, falta essa aproximação, falta esse algo mais. Nós, ser humano, dependemos dos seres humanos. Pessoas precisam de pessoas. Temos a Jesus, sim, mas muitas vezes precisamos de alguém de carne e osso aí do lado da gente. Enquanto nós não vemos pessoas como pessoas, ser humanos como ser humanos iguais a nós, nossa visão espiritual não está boa. Então Jesus precisa dar um toque na nossa visão, para que a gente consiga ver as pessoas como pessoas. Em segundo lugar, a segunda lição que eu extraio desse fato de Jesus tocar nele pela segunda vez e dizer, olha, não entre mais na aldeia, não volte mais para a aldeia. Por quê? Aquele cego, gente, não era simplesmente um cego da visão física, ele era um cego das coisas espirituais. Ele era alguém que até então havia sido influenciado por aquela gente obstinada, por aquela gente teimosa, por aquela gente incrédula, por aquela gente idólatra da cidade de Betsaida, uma vila de pescadores. Betsaida quer dizer casa da pesca, e era uma vila de pescadores. Só que eram pessoas obstinadas, idólatras, pessoas incrédulas, pessoas que rejeitavam Jesus. E Jesus, sabendo que as pessoas daquele povoado poderiam lhe influenciar novamente, ele já estava curado da visão física. Não havia mais o perigo dele não enxergar mais fisicamente. Mas como ele
dois toques, o segundo toque especial de Jesus, através do qual ele via as pessoas não como árvores, mas como pessoas, ele correu o risco, se ele voltasse para o meio do povoado, de perder aquela visão espiritual que ele havia ganhado, que lhe havia sido restaurada por Jesus. E olha como é interessante, o fato de a saliva é algo interior nosso, algo bem interior, né? A saliva está no meio das nossas entranhas. A saliva é uma das coisas mais íntimas nossas, né? Por isso que nós não beijamos qualquer pessoa. Por isso que os casais, principalmente casais casados, né? Devem se beijar e se beijam muito. Porque isso aí revela intimidade. A saliva é aquele contato mais íntimo. Dizem que os casais casados que mais se beijam, fica a dica aí, é os que conseguem conservar melhor as suas uniões, ter uma união mais duradoura, mais plena, né? Então, casais casados, não poupem os beijos, beijem mesmo, beijem bastante, né? Casais solteiros e namorados, evitem o mais, fiquem só no toque de mão, porque beijo ele é algo muito íntimo. O beijo é algo muito íntimo. Tem até uma piadinha. Vou falar, não se escandalizem não, tá? Mas é algo comum, corre por aí. É um dizer que eu aprendi na minha juventude. Eu guardei aquilo exatamente para evitar isso. O beijo é igual ferro elétrico. Entendeu? Você liga em cima e esquenta embaixo. Então fica a dica: casais e namorados, casais solteiros, não se beijem muito, para não ter o efeito ferro elétrico. Ligar em cima, através do beijo, e esquentar embaixo. Quem é casado e namorado sabe disso, né? Então, manele, reservem, guardem os beijos, né? Para aquele momento do pós-casamento. Sabe por que no casamento o pastor, o padre costuma dizer: agora pode beijar a noiva? Na nossa cultura isso aí não tem mais cabimento, né? Porque os casais já chegam mais do que se beijados. Mas até o tempo antigo, um casal, o namorado só beijava a namorada depois da bênção do casamento. Pensou? Era a virgindade total, até de beijo. Aí, quando o pastor, o padre estava celebrando, o cara dizia: agora pode beijar, agora já pode. Por isso que é estranho a gente falar isso hoje. Por que pode beijar a noiva? Já não se beija, já hoje em dia é diferente, né? Mas bom seria, né, se a gente voltasse àquele tempo do namoro, como chamado namoro de corte. Só no toque de mão, afastados, né? Eu sei que para muitos é uma coisa estranha, antiquadíssima, mas isso pouparia muita dor de cabeça, pouparia muitos problemas, não é verdade? Que ocorrem nos dias de hoje. Bom, mas deixando esse assunto para lá, nós já estamos numa palestra para jovens de casamento. Mas é um assunto interessante, né? Tem a sua hora. Voltando ao assunto da saliva, a saliva então é algo pessoal, íntimo. Quando Jesus aplica a saliva nos olhos daquele cego, Jesus é como se estivesse querendo dizer: olha, você está recebendo a minha essência, você está recebendo a minha intimidade, aquilo que é mais íntimo em mim, você está recebendo aquilo que está dentro de mim, ou seja, o que está dentro das pessoas é o caráter. Então Jesus estava transmitindo através daquele toque de saliva nos olhos do cego, como ele fez também na boca do gago e surdo, e está dizendo: eu estou te dando